comida saudável é aquela que é sadia pra gente, né, boa pra gente, mas que respeita a natureza e valoriza o trabalho de quem coloca a comida na nossa mesa. Que eu não sei se vocês sabem, mas que é a agricultura familiar, né? 70% da comida que chega no nosso prato vem da agricultura familiar. Então a gente precisa valorizar esse trabalho e entender a importância dos impactos das nossas escolhas alimentares para essa prática. Eu gosto de falar uma coisa que às vezes pega assim na cabeça dos chefes, que talvez seja uma forma um pouco egoísta a gente pensar na comida só pelo prazer do paladar. Não adianta ser só gostosa, não adianta ser só boa para a saúde, não adianta ser só boa para o meio ambiente. A gente precisa entender que ela precisa ser holisticamente saudável, né? Integralmente saudável. Comer é um ato político, né? A gente, através das nossas escolhas alimentares, a gente consegue mudar o mundo à nossa volta. Então eu vejo a comida como um ato político, mas ela só é um ato político se você tem o direito e o poder de escolha. Né? Se você não tem esse direito e esse poder de escolha, esse ato político não acontece. Então eu trabalho muito pela democratização da alimentação saudável para que todos tenham essa oportunidade de escolha e consigam comer bem e utilizar a comida como essa ferramenta de mudança. Então como é que a gente consegue agora colocar isso em prática na culinária, né? O que é uma culinária saudável? Eu vou apontar 4 categorias que está até no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, do que eu acredito ser os alimentos que a gente deve priorizar na nossa dieta, na nossa alimentação, na nossa cozinha, e os alimentos que a gente deve evitar. Então, assim, a primeira categoria são os alimentos in natura, né, ou minimamente processados. Ou seja, os alimentos in natura são aqueles frescos, né, as frutas, os vegetais, e os minimamente processados são aqueles que passam por algum tipo de processo como secagem ou embalagem. Então, assim, as castanhas, as farinhas, os feijões, os cereais, tudo isso são alimentos minimamente processados. Em segundo lugar, tem os alimentos processados, que são aqueles alimentos que passam por um processo básico também né, na indústria para chegar até a gente. Então são, por exemplo, os pães, os queijos, esse tipo de, né, que tem algum modo de preparo, né, até a gente consumir. O terceiro que a gente deve consumir já com parcimônia e um pouco mais de moderação, são os ingredientes culinários, né? Óleo, sal, açúcar, as gorduras em geral. A gente fala muito, né, do açúcar, o açúcar é o grande vilão e tudo mais. A questão não é o açúcar, a questão não é o sal, a questão não é a gordura, né? A questão é a quantidade que a gente consome disso tudo e como eles estão espalhados por todos os lugares e em produtos que a gente nem imagina que levaria esses ingredientes. E a quarta categoria são os alimentos ultraprocessados, que esses sim a gente deve evitar ao máximo, porque benefício para a saúde não traz nenhum, talvez traga algum prazer momentâneo, mas é importante a gente ter esse tipo de consciência. Então os ultraprocessados são aqueles que normalmente são produtos que têm adição de alguma gordura, ou açúcar, ou sal, para aumentar o paladar, para aumentar o tempo de prateleira, para, enfim, fazer com que venda-se mais, né, e por mais tempo. Mas, de novo, o problema não são esses produtos ou essas comidas em si, né? O problema é o que a indústria faz com eles, né? Porque chocolate é ruim. Por que chocolate seria ruim? Chocolate não precisa ser ruim.
Sorvete não precisa ser ruim, pão não precisa ser ruim, nada precisa ser ruim, tudo pode ser muito bom, depende de como você faz e como você consome.